Olá, aqui é o professor Frederico. Estamos com os professores orientadores aqui, Gisalda, Francisleia e Mariana, e nosso professor Max na filmagem. Nós vamos iniciar o primeiro julgamento da Escola Estadual Coronel Pedro José Rufino. Nós estamos com os alunos aqui do segundo ano A, da turma de 2025. Para esse julgamento, nós vamos usar a metodologia da escolástica, que era aplicada nas universidades da Idade Média. Nosso debate tem como tema principal: o Estado deve priorizar as liberdades individuais ou o bem coletivo? Como texto gerador do debate, desse julgamento, vou fazer a leitura agora do texto gerador. Desde a antiguidade, os filósofos discutem qual deve ser o papel do Estado na vida dos cidadãos. Alguns defendem que a liberdade individual é um valor supremo. Cada pessoa deve ter autonomia para escolher como viver, desde que não prejudique os outros. Essa visão valoriza a iniciativa pessoal, a diversidade de modos de vida e a limitação do poder estatal. Por outro lado, há quem afirme que o bem coletivo deve estar acima dos interesses individuais. O Estado teria a responsabilidade de organizar a sociedade, de modo a proteger os mais vulneráveis e garantir a justiça social, mesmo que isso implique restrições a certas liberdades. Essa perspectiva prioriza a igualdade, a solidariedade e a preservação da ordem comum. Então, hoje nós vamos debater, diante desta tensão, surge a questão: o que deve ser prioridade para o Estado? Proteger a liberdade individual de cada cidadão ou assegurar o bem coletivo, mesmo que isso limite escolhas pessoais? Então, para a gente iniciar o nosso debate, nós dividimos a turma em dois grupos. O grupo dos se posicionem, tá? Vamos começar com o posicionamento do grupo sim, tá? 3 minutos para você fazer a defesa. Bom dia. Meu grupo vai defender que deve haver a liberdade individual acima do bem-estar coletivo. Quando falamos de liberdade individual, a gente diz sobre o direito à vida, à intimidade, à propriedade e à liberdade. A propriedade, como nós conhecemos, é algo que cada um tem o direito de ter, onde há também propriedades estatais. O direito à intimidade é quando estamos na nossa casa sem uma observação, onde nós podemos ser livres, onde temos a intimidade. E o direito à igualdade é de que todos somos iguais, sem ter uma diferença ou uma lei que impõe diferenças a classes ou a culturas. Quando a gente diz sobre a liberdade de expressão, muitas pessoas podem falar sobre o que fere o outro, mas também a gente tem que ver a questão de minorias, a questão de liberdade religiosa e liberdade de pensamento, a qual abrange estudos, abrange a expressão religiosa e os grupos de minorias, que às vezes podem ser contra um determinado tipo de governo ou um determinado posicionamento público. A inovação e o progresso são importantíssimos quando a gente fala da liberdade individual. Quando cada cidadão tem o direito de criar, de pesquisar e de ter um próprio estilo de vida, isso vai abranger uma parte na qual a gente tem o progresso quando pessoas escolhem suas próprias carreiras, estudos, e a maneira como elas se posicionam em sociedade. Quando há o bem-estar coletivo acima disso, acaba que pode haver um pensamento homogeneizado na sociedade. Ou seja, todos estariam fadados a pensar de uma maneira igual e a se portar de uma maneira igual em sociedade. E isso faria com que a população se tornasse uma massa de manobra. A limitação do poder estatal também é uma coisa que é importante a gente afirmar, no qual, quando o Estado tem um poder soberano, isso é muito perigoso. A gente já teve o poder soberano de estados, como no nazismo e no stalinismo, que foram governos que também tinham o viés de um bem-estar maior, de melhorar a população, mas a gente sabe que foram governos opressivos, que foram situações, episódios da história
na qual as pessoas foram oprimidas e não havia direito algum de liberdade individual. E, historicamente, é um fato de que isso foi prejudicial para diversas populações, para diversos grupos sociais e para os indivíduos, tanto no quesito religioso quanto no quesito político. O grupo contrário, tá? O grupo dos direitos do bem comum. Por gentileza, o orador do bem comum pode iniciar, terá 3 minutos de fala. Primeiramente, boa tarde a todos, a mesa, os demais debatedores. Nosso grupo é o que apoia o bem coletivo, que se trata de um pensamento que a comunidade, a sociedade em si deve ser a prioridade, diferentemente do grupo contrário, que seria o liberdade individual, em que o indivíduo está na prioridade. Primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre o que se trata o bem coletivo. O bem coletivo se trata de um objeto, ou uma sociedade, ou qualquer outro item no nosso mundo, nosso meio, seja o pensamento coletivo dele. Ou seja, a sociedade deve ser o mais importante. No pensamento do individual, da liberdade individual, o indivíduo deve estar na prioridade, assim como eu já disse antes. Isso é algo que pode prejudicar o outro, algo que não é no pensamento coletivo, pois no pensamento coletivo pensamos em mim, em todos, não é eu, é nós. No pensamento individual, é eu por eu. Como eu disse, isso pode prejudicar um pouco o outro, até porque fora de um limite, o pensamento individual pode causar prejudicações para o outro, como por exemplo, numa lei de trânsito. Como já todos sabem, lei de trânsito não é um pensamento individual, é um pensamento coletivo, pois infringe regras. Tipo, infringe. Perdi a palavra. Limitam a liberdade. Numa lei de trânsito, eu sou limitado. Eu não posso andar mais de uma velocidade, não posso ultrapassar sinais vermelhos. Isso porque eu tenho um pensamento coletivo. Se eu fazer isso, eu posso acabar prejudicando outra vida. Disso que se trata o pensamento coletivo, pensar no próximo, assim como em mim. O pensamento da liberdade individual só funciona em uma sociedade coletiva. Ela não funciona em em uma sociedade que não seja um coletivo, pois o individualismo só funciona se tiver tudo organizado. Se tiver uma sociedade em caos, o individualismo não vai ser algo organizado, porque na sociedade organizada você tem tudo organizadinho. Em questão de governamental, questão social e todas as outras questões é organizado. Diferente do pensamento individual, em que cada um age por si sem pensar no próximo. É um governo onde não tem a outra questão. A réplica, nós tivemos uma alteração aqui na regra, passamos para 2 minutos para concluir-se as ideias. Agora vamos para a tréplica, tá? O grupo do bem coletivo, quem é o orador do bem coletivo, por gentileza? Bom dia, eu vim defender o bem coletivo. A função principal do Estado é garantir a convivência harmônica entre os cidadãos. Isso significa que, para a nossa sociedade funcionar, precisa ter um equilíbrio entre a liberdade e o bem. Tem coisas que não podem ser ditas, que devem ser barradas para a sociedade viver em plena funcionalidade, como não poder racismo, homofobia, discriminação religiosa, entre outros. E muitos filósofos defendiam que o bem coletivo, como Thomas Hobbes, defendia que sem um contrato social limitasse as liberdades individuais em favor da ordem coletiva, a vida seria solitária, pobre, sórdida, bruta e cruel.
Isso significa que sem liberdade as pessoas podem fazer o... Isso significa que com a liberdade as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem, sem pensar no outro. Isso significa cometer crimes graves ou prejudicar os outros. A liberdade individual sem limites pode levar ao caos, à violência ou ao egoísmo extremo. Portanto, o bem coletivo é a base que permite a convivência social. Liberdade absoluta é uma guerra de todos contra todos. Alguns afirmam que a liberdade individual, que o Estado não deve interferir nas escolhas pessoais. No entanto, uma liberdade absoluta é impraticável em sociedade quando o que faz sem considerar os outros. O resultado é o resultado não o resultado não é liberdade geral, mas o caos. Isso significa que não há ordem sem o controle. Vamos para. Muito bem, encerramos a primeira etapa da réplica e da tréplica. Vamos novamente agora com mais uma oportunidade do grupo das liberdades individuais apresentar seus argumentos. Aqui. As perguntas? Depois dessa já vai para as perguntas da mesa, tá? E julgamento. Bem, como a colega citou anteriormente que o Estado deve proteger a população, eu venho aqui citar o John Locke, que diz: o Estado existe para proteger os direitos naturais do indivíduo. Quando a gente fala sobre o Estado estar acima de todos os indivíduos, a gente deve tomar cuidado com as tiranias, que é algo presente na história. Quando o Estado limita a liberdade de um indivíduo, independente de ser uma minoria ou não, acaba que a população está fadada a viver em um Estado que é escolhido para ela, na qual ela não tem o direito de expressão política. Na sua grande maioria, a gente fala da liberdade como algo que deveria não ferir o outro. A minha liberdade acaba aonde eu atinjo o limite do outro. Mas conforme temos a liberdade, vem as responsabilidades juntos. Tipo, não existiria um estado no qual as pessoas não seriam punidas. Isso não quer dizer sobre a liberdade individual. A gente não está falando sobre não haver punições para quem abusa da sua liberdade. A gente fala num estado o qual defende, no qual as pessoas são livres para agirem, lógico, dentro das leis, na qual existe na Constituição Federal de 1988 o artigo 5º, que diz: garante a liberdade como direito fundamental de aplicação imediata. Então, nós já temos uma Constituição a qual nos protege, a qual protege a liberdade. No artigo 5º da Constituição, isso está escrito. Não é como se não houvesse uma lei que deixasse com que as pessoas não fossem livres. Nós somos livres e não seria necessário mudar a forma como a sociedade se comporta. Bem, o debate começou a ficar mais culto, tá? Parabéns para as mesas que se prepararam bem. Tá ficando emocionante aqui. Agora vamos para a última tréplica, tá? E a gente vai encerrar o processo de fala e depois vamos abrir para as perguntas da mesa. Passar o microfone. Bem, como nossa colega que apoia a liberdade individual comentou, nós temos uma Constituição, nossa sociedade. Essa Constituição só foi escrita pelo pensamento do bem coletivo. Caso contrário, não seria uma Constituição que pensa em todos e não em um. Mas eu gostaria de citar uma pequena frase de Thomas Hobbes. A liberdade absoluta é uma guerra contra todos, que nossa colega citou. Então, se a liberdade realmente pensa em ser algo construtivo,
não deveria ser algo em pensamento individual, porque um indivíduo sozinho não faz nada. Um indivíduo sozinho é apenas uma pessoa sozinha, como, né? Então, o pensamento mais correto seria que o individualismo não é algo tão bom para a sociedade, porque, obviamente, nós temos que pensar nos outros. A liberdade individual, ela não é algo que é quebrada pelo pensamento social, pelo bem coletivo. Ele o bem coletivo, ele apenas coloca uma responsabilidade sobre essa liberdade individual. Ele coloca regras que não devem ser quebradas. Se o pensamento individual, ele apenas ele é ele quebra as regras, porque não pensa no coletivo. A senhora disse, né? Vou falar senhora porque é um alto nível. A senhora disse que o pensamento individual não quebra regras, mas você também disse. Bate tem as regras bem rígidas e nós precisamos cumprir com as regras aqui. Então encerrou o tempo, mas boa fala também, tá? Parabéns. E assim mesmo, tá? Essa gestão de tempo ela é crucial aqui para que haja justiça no debate. Vamos agora abrir as perguntas para a mesa, tá? Os juízes vão fazer perguntas para os dois grupos. A resposta vai iniciar invertida agora, vai iniciar com o grupo do bem comum. Quem que é o juiz que vai fazer a pergunta? Estão sem microfone? Tá. Qualquer um da mesa, tá? Eu vou dar... Eles vão sair do recreio e voltam depois? Então vamos voltar. Muito bem, voltamos do intervalo agora. Vamos iniciar o processo final aqui com a pergunta dos juízes, antes das notas, tá? O juiz tem algumas dúvidas e eles querem fazer algumas perguntas para que os grupos possam apresentar suas respostas. Temos uma pergunta aqui da mesa alguma dúvida? Terão os mesmos debatedores ou alternagem? Perguntando se pode alternar os debatedores. Pode alternar, agora pode alternar os debatedores, tá? De preferência, eu peço que alterne, tá? Mostrar que o grupo está todo preparado, não só 2 ou 3 pessoas do grupo. Tá? Podemos iniciar mesmo, juízes? Vamos passar aqui, eu vou passar o microfone para os juízes. Microfone ligado? Os dois grupos têm que responder. Inicia agora ao contrário. Né? Bom dia a todos, aos oradores, aos debatedores. A pergunta do José Bento é a seguinte: quais liberdades devem ser referenciadas em favor do bem coletivo? E quando, favoravelmente, o bem coletivo deixa de ser justo? O que deixa feito diante desse cenário para que haja um equilíbrio entre as duas divergências? Pode repetir a pergunta, Beatriz? Quais liberdades devem ser sacrificadas em favor do bem coletivo? E quando o favorecimento do bem coletivo deixa de ser justo? O que deve ser feito diante desse cenário para que haja um equilíbrio entre essas duas divergências? Excelente pergunta, tá? Então, quais liberdades devem ser sacrificadas pelo bem comum, tá? Essa é a primeira parte da pergunta dele. A segunda parte é até que ponto isso é justo. Basicamente, o resumo da pergunta dele é essa, tá? Mais uma partezinha aí. Para o bem coletivo. Para o bem coletivo. Quais liberdades devem ser sacrificadas em favor do bem coletivo? Para quem está defendendo o individual.
minutos. Tá? 2 minutos? Bom dia, novamente. As liberdades que devem ser tiradas de opiniões caluniosas, como as que ferem tanto em religião, sexualidade, a raça da pessoa. Essas devem ser cortadas para manter uma ordem e não ofender o próximo. Qual é a segunda parte da pergunta? Quando essas liberdades passam a ser injustas? Essa liberdade passa a ser injusta. Quando a liberdade coletiva, ela interfere no individual. A liberdade coletiva começa a interferir no individual quando há um controle religioso, por exemplo, como o nosso país é um estado laico, cada um pode escolher sua religião. Quando não puder mais isso, será prejudicial. Também tem a saúde. Bom dia a todos, eu vou retomar a fala da Fernanda. Bom, a liberdade pode prejudicar os outros em forma, de restringir a liberdade individual, mas pode proteger vidas e evita pandemias. Se você quer uma liberdade individual, talvez você negue vacinas e algo relacionado à saúde. Mas como um bem coletivo, se você pensar no próximo, você pode estar evitando pandemias e proteger mais vidas. Outro fato é as regras de trânsito, como o Breno falou no primeiro debate. Elas evitam acidentes e mortes. Se você estiver no trânsito e fizer o que Obrigada. O tempo acaba com todos os pensamentos, tá? E o tempo passou, nós não conseguimos concluir o pensamento aí. Agora, o grupo das liberdades individuais vai ter a oportunidade de responder essa pergunta. Pode ler a pergunta de novo? Eu vou fazer a leitura da Posso pergunta fazer, de novo. José? Vou fazer a pergunta que você José ele se expressa por escrito. Vamos aguardar um pouquinho aqui ele concluir. Como evitar que a busca pelo interesse individual prejudique o coletivo? A busca pela individualidade, a gente não pode associar ela como um tipo de anarquia, como um tipo de egoísmo. A busca pelo individual vem no momento em que cada humano, cada ser tem o direito de se expressar livremente, politicamente, economicamente, religiosamente, sexualmente. Em relação ao bem coletivo, como já foi citado anteriormente, que nós somos uma sociedade, vivemos de maneira coletiva, precisamos uns dos outros, a gente tem que entender que não somos peças, não somos seres que pensam igual e não somos... É humanamente impossível todo mundo pensar igual, é humanamente impossível todos serem iguais. Cada um tem suas diferenças, suas limitações, seus ideais e suas ideias mesmo, de criação, no quesito de criatividade. Se todos tivessem, por exemplo, que trabalhar em um trabalho no qual a pessoa é induzida a fazer aquilo e não pensar para fora, quantas coisas não existiriam, quantas linhas de pensamento não seriam criadas, quantos livros não seriam escritos. Ou seja, o pensamento individual, ele vem para romper com uma sociedade que tende a ser totalmente igual, as pessoas vivem em um sistema no qual elas são tratadas como iguais e nada mais. Ele vem com uma forma de expressão e vem como uma forma de evolução mesmo da humanidade. A gente precisa ser diferente, a gente precisa buscar pontos diferentes, ciências diferentes, conhecimentos diferentes para evoluir e assim também ajudando na coletividade, conforme as pessoas, de maneira independente, de maneira unitária,
vão fazendo essas pesquisas, essas buscas e essas evoluções, e isso abrange toda a sociedade, esses conhecimentos chegam para todos. Não é um egoísmo, não é uma individualidade que exclui as pessoas, e sim que dá o direito delas de pensar diferente. Ok, vamos continuar agora para a segunda pergunta da mesa, tá? Dos juízes. Agora vamos inverter, começa por lá. Bom dia a todos. A minha pergunta é essa. Se cada cidadão agir unicamente em nome da liberdade, o que impede que isso prejudique os outros? Bom, você perguntou o que impede de prejudicar os outros. A gente tem no Brasil a Constituição e no mundo todo nós temos leis. As leis, elas estão aí para colocar as leis seriam o ideal de que não existissem. O mundo no qual tem leis de, por exemplo, não roubar é para que as pessoas vivam no ideal de não roubarem. Se todas não roubassem, não haveria lei. Ou seja, nós temos leis. A liberdade individual não é contra as leis, não é contra um sistema no qual a gente tenha um ideal de sociedade, não. E tem aquilo de que a gente não pode ferir o outro, a gente não pode magoar o outro. Em quesito social, nós temos práticas governamentais que limitam, sim, a criação, por exemplo, de grupos de ataque, de facções. Lógico, isso tudo, existem leis para evitar isso. Não é como se fosse, como eu disse anteriormente, uma anarquia na qual não existe lei nenhuma. A gente defende apenas a liberdade individual. A liberdade individual é quando eu decido enquanto indivíduo, mas a gente não está defendendo a abolição das leis, e sim a liberdade. Ou seja, se há a lei, ela está ali para ser cumprida, e ninguém aqui do grupo está indo contra as leis, contra o cumprimento de leis. Ou seja, a liberdade tem as suas limitações, e com a liberdade há a responsabilidade. Vamos passar agora para... Você tem uma pergunta agora para o grupo? Vou passar agora a segunda pergunta aqui. Posso falar? Não, pode falar. Bom, a minha pergunta para o bem coletivo é: como garantir que a priorização do bem coletivo não leve a abusos de poder por parte do Estado? Primeiramente, o pensamento coletivo não pode levar a um abuso autoritarista, porque até isso não é problema do bem coletivo, pois o bem coletivo não é um sistema de governo que pensa no governo, e sim na sociedade. O pensamento coletivo leva ao governo esse pensamento. A liberdade, ela é dos seres humanos. Nós temos o direito de ser livres. A liberdade natural, igual já foi citado anteriormente pelo nosso colega. Mas a liberdade social é algo que realmente é organizada por um governo, seja um governo anarquista, diplomata, democrática, diversos modos de governo. Isso é algo que não é alterado pelo pensamento coletivo, e sim pelo governador. Se o governador tem um pensamento coletivo, ele vai pensar no bem de todos os seres. Logo, não vai ser um governo autoritarista, e sim um governo que pensa no bem dos outros, como, por exemplo, nós temos a democracia, que é um governo justo. Tem mais 10 segundos. Pessoal, só um minutinho. Eu quero mudar um pouquinho a regra agora. O debate está maravilhoso, tá? De alto nível. Eu só queria que agora pessoas do grupo, tá? Eu vou proibir 2 pessoas de cada grupo de falar. Então, essa última pergunta tem que ser feita por outro integrante do grupo
Tá? Então, do lado de cá, Macedo e Bel não podem mais falar, podem ajudar, tá? Mas quem tem que falar é outro integrante do grupo. E do lado de cá, o Breno e a Fernanda estão também agora impedidos de falar, podem auxiliar o colega que vai falar, mas tem que ser alguém do grupo, tá? Então, 30 segundinhos para vocês pensarem aí quem vai ser o próximo integrante que vai falar. Pode dar uma pausa. Muito bem, vamos agora para a última pergunta dos juízes, tá? Nós fizemos uma alteração na regra aqui. 2 participantes de cada grupo não vão poder mais falar, e novos oradores irão falar. Pode até 2 oradores falarem juntos, tá? Um auxiliando o outro, e também pode pedir auxílio da mesa e interrupção do tempo. O tempo vai ser de 1 minuto e meio. Vou passar para a nossa juíza aqui. O que seria mais perigoso? Um Estado que controla demais ou um Estado que deixa tudo livre demais? Quem começou a última? Exterminado. Agora então, vocês começam, tá? O microfone para a gente. Quem é o orador? Alguém mais vai ajudar você? Não? Você pegou outro microfone. Você quer ver? Esse é o microfone. Você vai embora? Tá. Tá ruim? Vou fazer o seguinte, 2 minutos, tá? São 2 pessoas falando, 2 minutos. A pergunta, por favor. Tá filmando? O que seria mais perigoso? Um Estado que controla demais ou um Estado que deixa tudo livre demais? Oi, bom dia, gente. Bom, nós ficamos com o tema do bem coletivo. Nós achamos mais perigoso um Estado que libera demais, porque a função principal do Estado é garantir a convivência harmônica entre os cidadãos e promover condições dignas a todos. Para isso é necessário o bem coletivo seja colocado acima dos deveres dos interesses individuais. A liberdade individual, ela, sem limites, pode causar prejuízo ao outro. Citando de novo as regras de trânsito. Se a gente não tiver um trânsito organizado, isso vai prejudicar a vida de muitos. Isso pode levar que uma vida seja arruinada, uma vida seja, como que eu posso falar, perdida. Um Estado livre demais pode causar desordem. Quando alguém se recusa a seguir alguma norma que protege o coletivo, alegando a liberdade, está impondo o custo da sua escolha aos outros. Isso pode ser considerado egoísmo disfarçado. Se não houver e um Estado livre demais pode levar à desordem, o bem coletivo nivelaria as condições mínimas para que todos tenham oportunidades reais de liberdade. Muito bem, parabéns novamente para o grupo. Vamos passar agora para a segunda pergunta. A pergunta para o grupo das liberdades individuais. Quem são os oradores? Parar o vídeo um pouquinho. O Estado não corre o risco de impor a visão de uma maioria sobre minorias, caso o bem coletivo seja sempre colocado acima da liberdade? Mais uma vez. O Estado não corre o risco de impor a visão de uma maioria sobre minorias,
caso o bem coletivo seja sempre colocado acima da liberdade? Bom dia, a gente vai responder a pergunta. Sim, corre porque devemos lutar pela liberdade individual e... Desculpa, pausa. Ficar livre sobre os abusos de Estado, nazismo e outras coisas. Ditadura. Pode repetir a pergunta, fazendo favor? O Estado não corre o risco de impor a visão de uma maioria sobre minorias, caso o bem coletivo seja sempre colocado acima da liberdade? Pausa para auxílio. Nós devemos lutar pela liberdade individual para lutar contra abusos de governo, tipo o nazismo, para não sofrer, tipo, alguns governos, tipo, abusam do poder por não ter liberdade de expressão. Pessoal, muito bem. Nós encerramos a parte de debate. Agora nós vamos para as observações da mesa, tá? No debate da escolástica da Idade Média,